Bom dia! Começando com Lineker, Calmo. Lineker e os caramelos. Despertando com Dharma, de dia 18 de março. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Rúbia. Oi, Andréia. Oi, Solon. Oi, Maria. Bom dia quando eu acordo, seu bom dia vem me despertar. Esse é o Lineker, adoro ele. Oi, Marisa. Oi, Jaque. É muito bom, né? É muito bom som, né? E aí, Jaque, assiste a aula de ontem. Eu vi que tu não estava na aula, assiste hoje, porque foi super bacana, né, Marisa, né, Rúbia? Né, Isis? Tava bacana a aula ontem. A última aula, né, do Desperte foi espetacular. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Silvia. Não posso deixar tocar muito, eu esqueço, senão depois o Instagram me corta. Bom dia, Josinha. Oi, Rosana. Então esse é o Calmo do Lineker. É isso aí, bom dia, Cris. A Rosana também não estava na aula, né? Mas foi uma despedida bacana ontem, fiquei bem feliz, foi bem emocionante, assim. E apresentei a nova proposta, então só quem estava na aula sabe, quem vai ver o áudio da aula gravada vai saber, mas depois a gente vai lançar. Bom dia, Úrsula. Oi, Mauro. Oi, Rosa. Oi, Clayton. Oi, Karim. Então quem estava na aula de ontem vai saber. Depois a gente vai lançar, daqui uma semana ou duas, uma semana eu acho, a gente lança. Aí quem estava lá já sabe o que é. Bom dia, Gustavo. Então é isso, Lineker, calmou. Despertando com o Dharma, nós estamos lendo A Arte da Felicidade. Então, um livro escrito ao acaso, assim. Eu resolvi até sair um pouquinho dos ensinamentos mais tradicionais do budismo, para não ficar tão direcionado, né? E falar sobre um tema que é o que a gente está querendo, na verdade, todo mundo quer o tempo todo, né? Mas nesse momento, assim, né? Pelo menos encontrar uma praiazinha calma, uma praia calma, assim, nesse momento da pandemia, né? Então, esse lugar o Dalai Lama vai nos ensinando nesse livro, assim, como é que ele vai vendo, pelo menos, né? É isso aí, André, fica na espera, porque vai ser bonito o negócio. Então, bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Nós paramos mais ou menos na página 118. O elemento mais irresistível na nossa busca pelo amor romântico, é a sensação de apaixonar-se. Chegou a cair uma lágrima aqui, mas não é dos olhos, né? Vou repetir, o elemento mais irresistível da nossa busca pelo amor romântico é a sensação de apaixonar-se. Forças poderosas atuam para nos levar a procurar essa sensação, muito mais do que a mera glorificação do amor romântico que captamos da nossa cultura. Muitos pesquisadores acreditam que essas forças estão programadas nos nossos genes desde o nascimento. A emoção do apaixonar-se, invariavelmente confundida com uma sensação de atração sexual, pode ser um componente instintivo, geneticamente determinado do comportamento reprodutivo. Sim. A paixão e a vontade de comer, a gula, ela nada mais é para o instinto, para nossa parte reptiliana, nada mais é do que um instinto natural de sobrevivência, de reprodução. Então lança ali a fome, aquele prazer que a gente sente quando come, né? O prazer e o romantismo, ele é para isso, é para reprodução e para a gente comer, para não sucumbir, né? A verdade é essa é a parte verdadeira, não adianta espernear, como diz aqui no Sul, não adianta espernear, porque isso é a verdade. Agora, o que a gente faz como seres humanos com um córtex cerebral, né, avançado, moderno, com 70 mil anos?
A gente pega e romantiza isso, a gente não. Aí a gente faz as cozinhas gourmet, como faz a Carolina com a cozinha calma, né? Sigam o Insta dela, Cozinha Calma, vocês vão ver o que eu estou falando. Então transforma aquele prazer em, né, aquela comida num prazer, e aí a gente vai trabalhando paladar, aquela coisa toda. Mas na verdade a tua reprodução é comer. Nós somos seres animais mamíferos. Mas a gente romantiza, a gente quer a sedução. De uma perspectiva evolutiva, a principal função do organismo é a de sobreviver, procriar e assegurar a sobrevivência da espécie. É isso, gente. Nós fomos programados para isso. Tudo que tem no universo é assim. É, portanto, do maior interesse da espécie que sejamos programados para nos apaixonar. Isso, sem dúvida, aumenta a probabilidade da cópula e da reprodução. Assim, temos mecanismos embutidos para ajudar a fazer com que isso aconteça. Em resposta a certos estímulos, nosso cérebro produz e bombeia para os sistemas produtos químicos que criam uma sensação de euforia, aquele barato que dá, né? Associada a estar apaixonado. A sensação nos domina a tal ponto que às vezes nada mais parece existir. Então, quando a gente está cego de amor, assim, cego de paixão, não vê mais nada, aquela pessoa é a coisa mais linda, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Por mais que os teus amigos digam, não, mas não é tudo isso também, né? Tu tá exagerando, forçando um pouquinho. Ah, não, mas ela é maravilhosa. Ele é maravilhoso, né? Então aí tu vai criando essas coisas assim. É só a nossa célula dizendo, reproduz logo. Vamos, eu preciso continuar. A espécie precisa continuar. Mas não, né, gente? Claro que não. A gente não é mais seres animais, animalescos, assim. A gente curte, a gente seduz, a gente flerta, a gente brinca. É assim. E aí a gente vai indo. A gente vai passando essa camada assim, né, por cima, para tornar as coisas um pouco mais interessantes. As forças psicológicas que nos impelem a procurar a sensação de estar apaixonados são tão irresistíveis quanto as forças biológicas. O problema do chimarrão é isso. No Banquete de Platão, Sócrates conta a história do mito Aristófanes. Filosofia às 6h30 da manhã. Bem-vindo a todos vocês que entraram agora. Agora é uma aula de filosofia. Talvez vocês estejam procurando Despertando com o Dharma do budismo, mas é um outro universo que está acontecendo. Aristófanes, que tratava da origem do amor sexual. De acordo com esse mito, os primeiros habitantes da Terra eram criaturas redondas, com 4 mãos e 4 pés, cujas costas e lados formavam um círculo. Esses seres assexuados e autônomos eram muito arrogantes e atacavam repetidamente os deuses. Para puni-los, Zeus lançou raios sobre eles e os partiu ao meio. Cada criatura agora era agora 2, e cada metade ansiava por se fundir com a outra metade. Vocês já leram isso, né? Isso não é novidade. Aí vem Eros. Eros, o impulso pelo amor romântico apaixonado, pode ser visto como esse antigo desejo da fusão com a outra metade. Parece ser uma necessidade humana universal e inconsciente. O sentimento envolve uma sensação de união com o outro, de desaparecimento de limites, de tornar-se um com o ser amado. Psicólogos chamam esse estado de colapso de fronteiras do ego. É impressionante, né? Tem o flerte, tá todo aquele jogo bacana, sedução, deu match, como se diz, né? Deu match, rolou. Aí chega um psicólogo e diz, é um estado de colapso das fronteiras do ego. Esse cara que inventou essa frase não pega ninguém. Certo, assim. Tipo, nada. Alguns são da opinião de que esse processo está enraizado nas nossas experiências mais remotas. Uma tentativa inconsciente de recriar a experiência que tivemos quando éramos bebês. Uma relação, né, com a mãe. Um estado primordial no qual o bebê está em completa fusão com a mãe ou com a pessoa encarregada de cuidar dele. Evidência sugere que os bebês recém-nascidos não distinguem entre si mesmo e o resto do universo. Não tem nenhuma noção de identidade pessoal. Ou, no mínimo, sua identidade abrange a mãe, outras pessoas e todos os objetos do ambiente.
Eles não sabem onde terminam e onde o outro começa. Que legal isso, né? Tem gente que é assim também, não tem limite, que não sabe onde tem que parar, assim. Eu às vezes sou assim. Falta-lhes o que se conhece como consciência do objeto. Os objetos não possuem nenhuma existência independente. Ó, aí entra na linha do budismo. Se não estão interagindo com o objeto, ele não existe. Por exemplo, se um bebê está segurando um chocalho, ele reconhece o chocalho como parte de si mesmo. O bebê inteligente, o bebê budista, o bebê vê a vacuidade. Tá vendo? Ele reconhece o chocalho como parte de si mesmo. E se o chocalho for levado e permanecer fora do seu campo visual, deixará de existir. Perfeito! Aqui ele não fala, porque acho que ele não entendeu a vacuidade. Mas a vacuidade é isso, no momento que eu crio aquela ilusão de que algo está fora de mim, né? Que eu pego e olho para o copo e digo, um copo. Né? Mas nunca houve um copo fora, né? O copo é uma criação da minha mente. Ah, mas está ali o copo. Não está, né, gente? Um cilindro, que a gente chama de cilindro, que também não existe um cilindro. É um recipiente, que também não é um recipiente. Né? Redondo, que também não é redondo, porque isso é uma constatação nossa. Em qualquer outro lugar pode ser azul. Redondo pode significar bueiro. Sei lá, entenderam? E a gente vai dando essas concepções assim, e a gente vai criando e imediatamente identifica. Só que nunca existiu um copo ali, né? Existem essas criações conceituais que a gente vai dando. E toda vez que eu nomeio alguma coisa, ela deixa de ter qualquer outra possibilidade de existência. Você deram conta disso? Toda vez que eu verifico alguma coisa e dou nome a alguma coisa, ela deixa de existir em outra possibilidade. Então a gente olha para as coisas e quando eu vejo, eu imagino que elas estão separadas de mim. Aí cria a dualidade que a gente chama no budismo. A dualidade é ver que algo fora de mim existe. E quando eu crio aquilo, eu começo a me relacionar com aquilo como se fosse fora, externo a mim. E toda vez que eu me relaciono com algo que é externo a mim, eu começo a criar desejo, apego ou resistência àquilo. Achando que aquilo está me causando alguma coisa, aquela pessoa, aquela política, aquela ideologia, aquela comida, aquela ideia, tudo que vocês imaginarem. O desejo por uma bolsa, por um carro, por uma bicicleta, tudo. O mundo que a gente cria, na nossa realidade que a gente vai criando. E a gente cria essa realidade e ela se torna a nossa prisão. E aí então isso se chama no budismo avidya. Primeiro elo da roda da vida. Quando eu crio essa visão de separatividade de mim com o objeto criado, que nunca esteve separado, e essa separatividade vai fazer com que eu crie um universo. E eu começo a criar uma marca mental com isso. Eu crio um hábito, crio um padrão. Aí eu crio uma consciência com isso. E a partir do momento que eu crio uma consciência com aquilo, com esse copo, eu vou buscar sempre me identificar com aquela ideia que foi tirada de mim. A criança tem razão. Quando eu tiro o chocalho de mim, ele para de existir. Porque ele não existe separado da minha própria existência. Não tem como existir. O chocalho não existe sem o sujeito e o observador. O sujeito e o objeto observado. É impossível. Não tem como. Então a criança tem isso. O mundo é uma extensão dela mesma. O mundo é exatamente isso. O mundo é uma criação da nossa própria mente. Eu vou criar esse copo aqui. Uma vez que ele esteja criado, que para mim é um copo com água dentro, eu eliminei todas as possibilidades dele ser qualquer coisa. Mas para uma criança, isso aqui não é nada. Isso pode ser brincar de rolar um carrinho, que não é carrinho para ele, vai rolar, vai quebrar. Porque quando eu quebrar, deixa de existir o copo. Onde é que está o copo no copo? Se eu quebrar uma parte aqui agora, não vou quebrar, não fiquem. Não estou tão loucaço assim. São 6:30 da manhã, gente. Nessa hora eu não estou tão louco. Mas se eu quebro, aí tem um vidro ali. O vidro é o copo. Por que ele deixou de ser copo? Porque nunca foi. Entenderam? Por que é importante esse discurso? Porque quando eu me identifico com isso, eu me aprisiono. E eu vou buscar todas as vezes eu vou ter consciência de buscar todas as vezes alguma coisa que se relacione com a imagem que eu tenho dentro, que é um copo, e eu vou buscar no universo formas que se identificam com aquela ideia. O copo é a tua ideologia, é a tua posição política, é a tua posição religiosa, é teu gosto para uma pessoa, para uma mulher, para um homem, é tudo aquilo que tu cria na tua mente é o copo.
seja o que for o teu copo. E aí tu cria aquilo e tu começa a buscar imagens. Enquanto tu não encontrar aquela imagem que se identifica imediatamente com aquela imagem que tu tem interna, dentro de si, tu não vai estabilizar. Aí tu vai procurando, daqui a pouco, nossa, eu gosto disso. Porque estabilizou uma imagem interna. Entenderam? Quando a gente vê uma nuvem no céu, assim, diz, é um cachorrinho, é uma ovelha. Não é uma ovelha, não é nem um cachorrinho, para começar, porque é nuvem, nem nuvem é. E aí tu olha aquilo e estabiliza. Quando eu estabilizo, a minha mente se acalma. É isso. É um campo vasto a nossa mente. Basta saber olhar. No momento do nascimento, os circuitos elétricos do cérebro ainda não estão plenamente configurados. Mas, à medida que o bebê vai crescendo e o cérebro amadurece, a interação do bebê com o mundo passa a ser mais sofisticada. E aos poucos o bebê alcança uma noção de identidade pessoal. Veja a visão, da psicologia budista e a visão da psicologia ocidental. Quando ele alcança uma noção de identidade pessoal, ele se separa do mundo. E ele diz, o mundo é real, o mundo existe. E o budismo vai dizer, nesse momento, ao invés de tu acordar, tu te aprisionou. É o contrário. O mundo não é real. O mundo não existe. Por si só. Aí tu vai dizer, mas se eu parar na frente do caminhão vai me atropelar? Sim, óbvio, o objeto é sólido. O mundo existe, mas o mundo não existe. Entendeu? O mundo é uma criação da nossa mente. É isso. Concomitantemente, desenvolve-se uma sensação de isolamento. Primeiro problema. E com o tempo, a criança adquire uma conscientização das suas próprias limitações. Então ela cria esse limite justamente por isso. Porque ela percebe o mundo como sendo separado dela. E o mundo nunca foi separado da nossa mente. E aí o budismo, a meditação, a prática meditativa vem justamente para fazer com que percebamos isso. Percebamos que essa coisa é separada de nós e que nós estamos com isso dentro de nós o tempo todo. Resumindo bruscamente, assim. E que eu não preciso buscar fora. E às vezes os problemas e os choques emocionais das pessoas são esses, que elas começam a buscar fora alguma coisa para poder se estabilizar. Às vezes não sempre. Para poder estabilizar alguma coisa que já está interno. É só olhar. Não precisa estabilizar numa compra, agora a pandemia, eu vou ficar isolado. Qual é o problema? Tem horas que dá vontade de sair mesmo, alguma coisa assim, né? Ninguém está tão iluminado assim. Eu tenho vontade de sair. Mas tu tem que buscar dentro. É um treinamento, não é moleza, não é brincadeira. Naturalmente, a formação da intimidade, da identidade, continua a se desenvolver ao longo da infância e adolescência, à medida que a criança entra em contato com o mundo. A noção que as pessoas têm de quem são decorre da revelação de representações interiores. Formadas em grande parte por reflexo de suas primeiras interações com as pessoas importantes nas suas vidas e interações com as pessoas importantes por reflexos do seu papel na sociedade em geral. Aos poucos, a estrutura intrapsíquica e da identidade pessoal passa a ser mais complexa. Ou seja, a gente começa a adquirir hábitos e padrões que não são nossos, são dos pais, dos amigos, dos vizinhos, do entregador da pizza, do motoboy, menos da gente. No entanto, alguma parte de nós ainda procura regredir a um estado anterior da existência, um estado de beatitude, no qual não há nenhum sentimento de isolamento, nenhum sentimento de separação. Aí, o cara, esse tal Howard Cutler, se encontra com o Dalai Lama e usa uma palavra regredir. Eu não sei se ele tem um problema de... Não posso nem dizer palavras que eu estou imaginando agora aqui, mas um retrocesso mental. Porque tu não regride. Tu não regride. Na verdade, tu encontra a tua essência, a tua natureza, antes dela ser contaminada. E isso é tão óbvio que me surpreende ele ter usado essa palavra. Ou foi uma tradução. Eu não vou julgar o tradutor aqui, porque senão eu nem conheço ele. Alguns tradutores, a grande maioria dos tradutores eu conheço.
conheço inclusive pessoalmente. Até porque muitas vezes eu mando mensagem para eles criticando. Ai, que tristeza, hoje eu estou terrível. Muito bem. Muitos psicólogos contemporâneos consideram que a experiência inicial de unidade fica incorporada ao nosso inconsciente e que na idade adulta ela permeia nossas fantasias inconscientes e íntimas. Assim, ó, todas as noites eu conto isso para todo mundo o tempo todo, vou contar para vocês aqui na live. Então ele diz aqui, ó, fica incorporada ao nosso inconsciente que na idade adulta e ela permeia nossas fantasias inconscientes e íntimas, sim, nos sonhos. E a gente, quando a gente levanta à noite para ir ao banheiro, assim, lembra? Né, quando tu vai, assim, dá aquela acordada, ou quando tu acorda, vocês já acordaram, eu já falei isso em outras lives, vocês já acordaram alguma vez, assim, com aquela sensação de onde eu tô, não sei o quê, não quando tu tá bêbado de ressaca, tomou aquele baita porre, mas numa situação normal, assim, que tu tá bem, tá, né, tu dormiu legal, assim, e aí tu acorda e daqui a pouco leva um tempo para ligar, porque os sentidos estão ligando ainda, né, tá informando todos os processos mentais até tu interagir com o ambiente. Mas naquele momento tu não tem nenhuma identidade. Tu não sabe nem quem tu é. Não sabe nem quem tu é. Aí eu sempre brinco que se tem filho em casa, filho pequeno, a criança suspira, tu lembra que é pai, tu lembra que é mãe, né? Aí tu, eu sou mãe, é o filho, é a Pepe, tá lá. Então surge, o que surge? Surge a mãe, surge a identidade, surge todo esse promontório de possibilidades que nossas personas, né, elas surgem, elas aparecem assim de repente. E aí eu, sou isso. Aí tu, quando tu levanta, aí tu vai até o banheiro. Daí da cama até o banheiro é um problema. Daí tu lembra que tu é mãe, tu é pai, tu lembra que tu tem que trabalhar no outro dia, tu vai olhar o relógio, já vê que tu não dormiu o suficiente. Surge a persona com todas as características dela. Então essas fantasias inconscientes e íntimas aparecem, sim. Mas existe aquele momento que é perfeito em que isso se apaga, assim. Aquele momento em que os sentidos e a mente estão totalmente repousados. A consciência de cada um deles, a consciência do ouvido, a consciência do... Né? Todas essas consciências, elas estão adormecidas. E nesse momento é o momento em que a gente é uno. A unidade que ele fala, experiência inicial de unidade, é isso. Eles acreditam que a fusão com o ser amado, quando estamos apaixonados, repete a experiência da fusão com a mãe na tenra infância. Ela recria aquela sensação mágica, uma sensação de onipotência, como se tudo fosse possível. Uma sensação dessas é difícil de ser superada. Eu vou perguntar, porque ontem eu perguntei e uma pessoa levantou a mão, estamos com problemas, Quem está apaixonado aqui? Quem está apaixonada, levanta a mão. Porque teve gente aí que ficou, não sei, pode ser platônico, estou apaixonado, né? Mas aí não sou correspondido. Levanta a mão quem está apaixonado, porque, gente, esse é o capítulo do romantismo. Então vamos lá. Levanta a mão, quero ver mãos levantando. Ó, Carolina, que ontem eu combinei com ela. Carolina, tu levantou. Funcionou, tá dando certo o jogo. Não surpreende, portanto, que a busca pelo amor romântico seja tão intensa. Ó, Jaque, muito bem. Tá vendo? Não é possível, tem que estar apaixonado. Qual é então o problema? E por que o Dalai Lama afirma com tanta facilidade que a busca pelo amor romântico é negativa? Clayton, tu é ligeira, hein? Eu sei porque ela tá na live, né, Clayton? Tu também quer ganhar biscoito, né? Eu tô te entendendo. A Andréia Solon a Xande, claro, a Xande e a Bruna, eu conheço o pessoal lá já. Examinei a questão de basear um relacionamento no amor romântico, de procurar refúgio no romance como fonte de felicidade. Ocorreu-me a história de Davi, um ex-paciente meu. Davi era um arquiteto, paisagista de 34 anos. Apresentou-se inicialmente no meu consultório com sintomas clássicos de uma grave depressão clínica. Foi combinado, né, Gorete? Tá certo, é isso aí. Arquiteto com síndrome de depressão. Todos os arquitetos são deprimidos. Porque a arquitetura vai deprimindo a gente. Não, mentira. Verdade. Ele explicou que a depressão pode ter sido detonada por alguns estresses sem grande importância associados ao trabalho.
Nossa, por que será? Porque a arquitetura é tão tranquila. Mas principalmente ela só apareceu. Conversamos sobre a opção de uma medicação antidepressiva. Óbvio, né? Qualquer coisinha não remédio. A qual ele demonstrou ser favorável. E implementa, não qualquer coisinha, né? Tem situações que tem que dar remédio, sim. Mas, né? Tem que ter um cuidado. E implementamos um período experimental com um antidepressivo comum. O medicamento provou-se muito eficaz. Em 3 semanas, os sintomas agudos melhoraram. E o paciente já estava à volta à rotina normal. É isso aí. Deu a muleta, aí, com uns tempos, vai retirando o remédio, na minha opinião, né? Não sou psiquiatra. Aí deixa a pessoa viver de novo. Quando estudei sua história, porém, não demorei para perceber que, além da depressão aguda, ele também sofria de distimia, uma forma mais insidiosa de depressão. Depressão crônica menor que se manifestava havia muitos anos. Depois que se recuperou da depressão aguda, começamos a examinar sua história pessoal. Olha aí, ó, viu só? Ele conseguiu resolver. Preparando uma base para que nos ajudasse a compreender a dinâmica psicológica do interior que pode ter contribuído para seus muitos anos de distimia. Depois de apenas algumas sessões, Davi entrou um dia no consultório de excelente humor. Estou me sentindo ótimo, anunciou. Há anos que não me sinto tão bem. Minha reação a essa notícia maravilhosa foi a de fazer uma avaliação imediata da possibilidade de que ele estivesse passando por uma fase maníaca de um transtorno de humor. Porém, não era o caso. Estou apaixonado, disse ele. Se ferrou. Na semana passada, eu conheci numa licitação da qual estou participando. É a mulher mais linda que eu já vi, é muito bonita. Saímos quase todas as noites desta semana. Estou apaixonadinho. E eu não sei, mas é como se fôssemos almas gêmeas. Perfeitos um para o outro. Simplesmente não consigo acreditar. Não saio com ninguém há 2 ou 3 anos. E estava chegando ao ponto de que imaginava que eu nunca mais ia conhecer ninguém. De repente, ela apareceu. É bonito, né? Hoje o capítulo é todo romântico, gente. Eu devia ter colocado uma musiquinha, né? Pra gente fazer esse momento assim. Davi passou a maior parte da sessão enumerando todas as extraordinárias qualidades da sua nova namorada. Porque é assim, né? Elas têm... Tu fica inebriado. Já aconteceu? Acontece com vocês aí, os apaixonadinhos, quando tu olha pra pessoa que tu é apaixonado, assim, tu ficar sem chão, ficar... Nossa, como é que pode? Tu fica como se fosse a primeira vez que tu visse, assim. Como se aquilo te derrubasse, tu não entendesse como é que pode. Porque é uma imagem criada, assim, de perfeição que tu tem dentro e aquela pessoa se materializa na tua frente. E quando aquela imagem se materializa daquilo que tem dentro, que a gente falou um pouquinho atrás, agora 5 minutos atrás, quando ela se materializa, a gente fica sem chão, porque tu vê aquilo materializado, é como se nos pegasse de surpresa. É como se a nossa mente se materializasse e tu não acreditasse. No primeiro momento tu olha para aquilo e diz, não é possível isso que está acontecendo. Né? Será que outras pessoas também estão vendo o que está dentro da minha mente? Como é que ela conseguiu se transformar naquilo que eu tenho dentro? Todos os meus checklists ali numa pessoa. E aí fica difícil se desfazer. Por quê? Quando a gente se desfaz da pessoa amada, assim, quando tem um rompimento, ou, né? Porque é como se se desfizesse de parte tua, de ti, daquilo que tu tem de melhor, assim, tá ali. Aí é um problema, porque tu já pegou aquela imagem, né, separada de ti. E até tu voltar e começar a trazer essa imagem que tá em ti, assim, leva muito tempo. Leva muito tempo. Então, o amor romântico, ele traz também a dor romântica, né? Aí ele vai continuar aqui, mas só que a gente acabou. Não, vamos terminar aqui só falta um capítulozinho. Acho que somos perfeitos um para o outro sob todos os aspectos. Também não é só uma questão sexual. Nós nos interessamos pelas mesmas coisas. E é espantoso como pensamos de modo semelhante. É claro que estou sendo realista e me dou conta de que ninguém é perfeito. Ó, começou. Como na outra noite, fiquei ligeiramente perturbado porque achei que ela estava flertando um pouco com os caras numa boate onde estávamos. Mas nós dois tínhamos bebido muito. E ela estava só brincando. Conversamos depois e tudo ficou esclarecido. Davi voltou na semana seguinte. Tudo está tão fantástico na minha vida que simplesmente não consigo ver nenhum assunto sobre o qual falar em terapia.
explicou ele. Minha depressão passou. No trabalho estou de novo me saindo muito bem e estou num relacionamento maravilhoso. Acho que não há nada mais a ser trabalhado. Eu lhe disse que estava feliz com o fato de ele estar se saindo tão bem, mas relembrei algumas questões peculiares que tínhamos começado a detectar sobre a sua distimia crônica. Todo esse tempo, alguns termos psiquiátricos comuns, como resistência e defesas, começaram a me ocorrer. Ele não se convenceu. Bem, esses podem ser assuntos que eu poderia querer investigar um dia. Claro que ele não quer investigar porque agora ele está feliz, né? Mas no fundo acho que tinha muito a ver com minha solidão, uma sensação de que faltava alguém, uma pessoa especial com quem eu pudesse compartilhar a vida. E aí encontrou essa pessoa. Estava irredutível na determinação de encerrar a terapia naquele dia. Tomamos as medidas necessárias para que seu médico de família acompanhasse suas prescrições. E ele estava disposto ali. Estou pulando só uma conversinha. Alguns meses mais tarde, Davi voltou ao meu consultório. Ando me sentindo péssimo. Deu problema. Disse ele em tom desanimado. Da última vez que vim vê-lo, tudo ia tão bem. Eu realmente achava que tinha encontrado minha parceira ideal. Cheguei a falar em casamento com ela, mas parecia que quanto mais proximidade eu queria, mais ela se afastava. Finalmente ela terminou comigo. Acontece, as mulheres terminam com os homens, não adianta. Não. Os términos, gente, nunca é de um lado só. As coisas acontecem sempre dos dois lados. Nunca é de um lado só. Cheguei até mesmo a começar a ligar para ela e desligar, só para ouvir a sua voz. Pô, cara chato, meu. E passar de carro pelo seu local de trabalho só para ver se seu carro estava lá. Depois de um mês, mais ou menos, cansei-me de fazer isso. Sim, né, meu? Tu é chato. Era simplesmente ridículo, muito. E pelo menos meus sintomas de depressão melhoraram. Quero dizer, estou comendo e dormindo bem. Ainda tenho um bom desempenho no trabalho. Bastante energia e tudo mais. Mas ainda tenho a sensação de que uma parte de mim está faltando. Sim. Somos feitos de partes. Aliás, é o meu livro. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Esse é o romance que eu escrevi, Somos Feitos de Partes. Então, quem quiser encomendar, tenho vários aqui ainda. E não é sobre budismo, é um romance romântico. Romance pode ser de todo tipo. Esse é romântico. E aí é isso, é como se eu estivesse de volta ao ponto de partida, com a mesma sensação que tive durante anos. Retomamos a terapia. É isso aí. Então é isso, nossa, Despertando com Dharma hoje foi romântico. Quem quiser encomendar o livro Se Somos Feitos de Parte, livro bonito, lindo. Quem leu sabe que é bacana. Então é isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa quinta-feira. Aproveitem essa quinta e curtam muito.